Assunto, dia 26 de julho, marca a celebração dos Dias dos Avós. E é um dia muito importante, aqueles que a gente pode considerar um sinônimo de amor, de desenvolvimento de uma cumplicidade muito grande com os netos, com toda uma questão familiar. São essas pessoas importantes demais no processo de educação dos nossos filhos, porque passa, né, de pai, e pai passa para o neto naquela questão toda daquela convivência familiar. E não só para falar sobre o Dia dos Avós, mas sobre esse comportamento familiar, eu estou aqui com um psicólogo e mestre, olha só, ele é mestre em gerontologia, o Fabrício Oliveira, que eu já conheço, a gente já esteve junto algumas vezes. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso Manhã da Gente. Eu já começo perguntando sobre a importância de ter esse movimento familiar com a presença dos avós, porque eu sei que hoje em dia tem gente que, não só por conta da pandemia, que mudou um pouco aquela questão da visitação, a gente tem muito cuidado com os idosos, não, fica em casa, aquela coisa toda, e demoraram ali até aquele convívio de volta com os netos. Mas falando na parte psicológica mesmo, é a importância de ter a presença dos avós dentro de casa. Como é que você me explica isso? Bom dia, Sabrina. Um beijo para todas as avós que estão assistindo o Manhã da Gente, e os avós também, né? Essa importância, Sabrina, a gente só vai, né, ter esse reflexo quando a criança ficar maior. Por quê? Pesquisas e estudos mostram que a criança com os avós, né, crescendo ali com os avós, ela se torna mais empática com as pessoas, né, se torna mais humanizada, né, se torna uma pessoa diferente. E essas pesquisas também mostram que essas crianças, elas têm um baixo índice de desenvolver ansiedade e depressão. Já no lado dos avós, esses avós pesquisados, eles têm menos índice de adquirir uma doença cognitiva, certo, né? E pelo outro lado, traz mais qualidade de vida, autoestima e uma longevidade para eles. Então essa importância a gente só vai ver num futuro próximo, mas a gente pode também já perceber esse comportamento em casa ou social. Aquela criança que divide as coisas, que socializa. Tem um cuidado, uma afetividade diferenciada. Aquilo ali, é né? reflexo de uma convivência ou com a avó, ou com o avô, ou com os dois. É um reflexo mais empático, mais solidário, mais amigo, que é o que os nossos avós nos traz. É verdade, eu concordo plenamente com ele, porque assim, antigamente se falava muito, esse menino aí não vai dar pra nada não, foi criado com a avó. Esse é menino criado com a avó. Tinha muito isso aí, pegando esse seu gancho, essa sua realidade, pra você ver que realmente quando o neto ele é criado muito no ambiente do avô ou da avó, ele realmente nasce com um olhar diferenciado, principalmente sobre a questão das limitações. Ele vai começar a entender que um idoso, ele tem certa limitação e que ele precisa da ajuda de alguém, né? Exatamente. Tem até aquele ditado, né, que avô estraga, né? Isso. É isso. Depende. O avô, ele tem que saber o limite, aonde é o limite dele e aonde é o limite dos pais, porque os pais que vão ficar ali, né, cronologicamente o avô vai antes, então os pais que têm que estar firme. Mas na questão desse cuidado, é porque o avô, ele criou os filhos, então ele tem sabedoria, né? Ele tem aquela sabedoria de ensiná-los. Já os pais das crianças estão ainda naquela estrada, né, de aprendizagem. Então eles se colocam como se uma matéria de conhecimento para estar proporcionando, né, a esses netos como lidar com as pessoas, como lidar com o não, como lidar com a vida, né? E tem um outro detalhe que eu acho importante a gente falar, é que assim, geralmente o avô, a avó, ele é mais cuidadoso com o neto do que com o filho, porque quando ele era só pai, né, ele também estava nesse trajeto de autoconhecimento, como cuidar de um filho. Agora que ele já sabe, ele vai o quê? Vai mimar mais. Talvez o que ele não fez com o filho, ele vai fazer com o neto. Tem esse reflexo, né? Tem, porque assim, às vezes o avô, ele questão trabalhando, né, e cuidando do filho, aí na parte, quando ele é avô, ele já está aposentado, já está fora da área laborativa, então aquelas coisas que até você falou que ele não compartilhou com o filho, ele acaba, né, tendo essa oportunidade. E eu quero que os pais deixem,
porque isso faz bem para os dois, né? Ele está encaixando algo que ele não fez para o filho naquele momento. E isso só tem a ajudar. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, a questão de como esse convívio com os netos pode ajudar o desenvolvimento mental, saudável, toda a questão da vida de quem tem a melhor idade, porque é assim que a gente chama, né? Quem é vovô, vovó, e aí já tem uma certa idade que tem algumas limitações. Como é que esse ambiente cheio de amor ali junto com o neto pode ajudar nessa questão? É só a gente ir para a internet, né? Os netos aí fazendo tutoriais com os avós, ensinando os avós a mexer nos celulares, nos aplicativos. Então ajuda tanto na parte da autoestima, né? Porque na nossa criação, o nosso avô era aquele idoso deitado, doente. Hoje não, hoje o conceito mudou. O nosso avô está aqui do lado, está jogando futebol, é verdade, a avó está no shopping se arrumando. Exatamente, então isso mudou. Então essa convivência é de uma importância tão grande, porque ele está ajudando a avó, a não ter problemas de demência, a problemas de esquecimento, a doenças cognitivas, né? Então ele está ensinando, porque a gente sabe, né? A psicologia traz isso, a neuropsicologia. Quanto mais a gente aprende, mais o neurônio fica vivo, mas a gente continua com a mente ativa. Ou seja, tem que ter o esforço para aquilo, a motivação para aquilo ali. E aí me preocupa, me traz uma realidade de muitas famílias, que infelizmente não são poucas, mas muitas. E quando o avô, a avó chega numa certa idade, e com a vida todo mundo, né, cheio de afazeres, acaba não tendo tempo para cuidar ou dar atenção a este idoso, a esse avô, a essa avó. Nesse caso, o que em termos psíquicos e até mesmo de doença pode acarretar para esse idoso, para essa avó, o avô que está lá esquecido, que não tem esse elo de afetividade mais? A gente, né, tem essa realidade, nem tudo é felicidade, nem tudo é cuidado, nem tudo é meu avô. Tem também essa parte triste que é essa negligência, né, dos netos, dos filhos, deixar o avô de lado. Isso atrapalha muito a reestruturação de eu como idoso, né? Então eu acabo tendo depressão, eu acabo me isolando. Então aí é onde eu faço um convite. Você que não tem avô, tenha um avô do coração, procure algum idoso que está sozinho, vá lá, dê um abraço, converse com ele, melhore essa qualidade de vida dele, que quando você ficar idoso, você vai sentir o quanto fez bem isso. Exatamente. Eu tenho uma frase que, inclusive, a gente estava numa matéria que eu fiz no Lar, e me falhou agora a memória, mas enfim, eu fiz uma matéria e lá muita gente falando sobre isso, que esquecem de visitar, que a pandemia piorou muito essa situação, e foi uma matéria que eu fiz sobre o Dia do Amigo, duas idosas, uma de 94 anos, a outra de 70 e poucos anos, e se tornaram amigas ali naquele ambiente, e o quanto é importante você ter esse elo ali para dividir com alguém essa sua fase, que é a última fase, né? Inclusive tem um velho ditado, quem não quiser envelhecer, que morra jovem. Exatamente. Né? Mas nós queremos, a gente está lutando para isso, para chegar na terceira idade, para ser avô ou avó com uma saúde mental adequada. Que recomendações você dá? A recomendação que eu dou é que essas pessoas, né, tenham um olhar mais diferente para esse público, para o idoso de um lar, para o idoso de casa, porque no meu mestrado, que eu acabei agora, a minha pesquisa, eu entrevistei 322 idosos. Então o achado foi: os idosos que moram com a família sentiram mais solidão em pandemia do que os que moram sozinhos. Agora, por quê? Minha filha e meu neto tá em casa por causa da pandemia, mas eles estão em home office. Então, eles tinham que ter parado um tempinho e dar atenção àquele idoso que estava lá. Porque quando não tinha pandemia, ele não estava, porque ele estava viajando no clube da terceira idade, passeando. Então, faça esse preenchimento. Olhe o idoso e pense bem, olha,
olhe no espelho, você vai ficar idoso. Exato, se Deus quiser, né? Exatamente. Deus quiser. Muito obrigada, Obrigado. viu, doutor, pela sua toda prestatividade, Imagina. esse esclarecimento. É muito bom conversar e trocar. Inclusive, nesse momento, eu quero que você deixe aí, nesses últimos minutos que a gente tem, para você fazer sua homenagem aos avós, às avós. Que recado você tem para o pessoal aí de casa? Para os avós, as avós, eu quero mandar um beijo, um abraço bem carinhoso, mas eu quero deixar um recado para os netos. Sente do lado do seu avô com um papel em branco, escreva as coisas dele, história de vida, para um dia você ter esse legado e dizer, filho, meu avô foi isso, e isso é tão lindo. E para aqueles que não têm avô, vá lá nos lares, sente, escrevam essas histórias. Eles gostam de falar, então isso é importante. Façam isso, que lá na frente vocês vão abrir aquela página toda escrita e vão sentir o quanto foi prazeroso. Menino, eu fiquei até emocionada, viu, doutor Fabrício? Fiquei mesmo, porque eu não tenho meus avós, né? Uhum. Mas aí vou passar essa recomendação para meu Se filho. você tivesse, era tão lindo, né? Olha, isso, filho, e olhar meu avô... agora ia tentar Isso. relembrar as Olha, histórias deles. filho, o meu avô fez isso, fez Caramba, isso, eu verdade. escrevi. Porque tem muito avô que tem tudo, então o que é que eu vou dar de presente? Dê o seu companheirismo do lado, escrevendo as memórias dele. Bonito, gente. Pega essa dica, essa recomendação. Você que não tem avô ou avó, mas tem aí o seu filho que tem, né? Seus pais estão vivos e aí tem o seu filho ali, olha, como no meu caso, eu não tenho avó e avô, mas eu tenho meu filho. Vou passar essa orientação aí para que ele possa registrar os bons momentos que tem junto aos avós dele. Exatamente. Obrigada mais uma Obrigado. vez, viu? E feliz Dia dos Avós para todo mundo, gente. Inclusive para minha mãe, que é vovó, para todas as outras que estão nos assistindo, os outros também, os avós e avós, nossa gratidão por a existência de vocês e que Deus continue iluminando ainda mais para que vocês continuem aí nesse caminho de tanto amor florescendo nas famílias, tá bom? Eu vou a um breve intervalo comercial, eu volto daqui a pouco porque tem mais coisa boa aqui no